Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu querido e amado irmão e irmã, que reza comigo nesta manhã, através desta emissora e também do nosso canal no YouTube. Que alegria estarmos juntos sob o olhar de São José, nesta quarta-feira, dentro da novena do Divino Espírito Santo. Hoje terei missa às 19 horas em Divinópolis, a paróquia mais distante da nossa diocese. Uma paróquia dedicada a São João Batista, mas a missa será na Capela Divino Espírito Santo, com a novena bonita, coordenada lá pelo Padre Carlos. Outro aviso que eu dou é a respeito da nossa peregrinação deste ano a Itália, Roma, e depois que seria na Terra Santa, mas aqueles que já compraram o pacote já sabiam que poderia ter uma alteração em razão da guerra que nós estamos vivendo no Oriente Médio. Então o nosso roteiro será Roma, 4, 5 dias em Roma e depois uns 7 dias na Grécia e na Turquia, percorrendo os caminhos do apóstolo Paulo. A programação está muito bonita. Está aqui no link embaixo, vocês podem, os interessados, dar uma olhada nesta programação. Vale a pena esse caminho. Eu nunca fiz o caminho de São Paulo. Será a primeira vez e eu creio que nós vamos rezar muito. Vamos a Atenas, vamos a Istambul, vamos a Esmirna, a Éfeso e muitos lugares interessantes, a Casa de Maria, lá em Éfeso, onde Nossa Senhora teria vivido ali. E assim teremos esse caminho que, na verdade, é também um caminho dentro de nós, porque é um caminho de oração, de meditação, de fraternidade entre nós, os peregrinos. Posto isso, quero trabalhar com vocês nesta manhã o nosso encontro com Deus, esta consciência de que Deus cuida de nós. Nós temos uma força maior que nos sustenta. A gente vive num mundo tão inquieto, tão marcado por confusões, muito excesso de notícias, excesso de opiniões, excesso de pressa, todo mundo naquela correria, excesso de medo. Muitas pessoas vivem cansadas emocionalmente porque sentem que precisam sustentar tudo sozinhas. A gente sabe disso. Há muitas pessoas mães, viúvas ou abandonadas pelos seus maridos, com seus filhos, que têm que fazer tudo para não deixar os filhos passar necessidades. Mas nesta manhã o Senhor nos sustenta com a sua palavra. Nos recorda algo profundamente consolador. Nós não caminhamos abandonados. Por isso o tema que hoje guia a nossa oração da manhã, com toda a nossa simplicidade, é o seguinte: guardados por Deus no meio do mundo. Há uma diferença muito grande entre viver apenas exposto ao mundo e viver sustentado pela graça de Deus dentro do mundo. Isso aqui é uma descoberta profunda, que é claro, a graça de Deus também produz em nós um despertar para a gente meditar sobre nós mesmos. Se a gente pega o exemplo de Santo Agostinho, que era um homem da correria, da ofegância, preocupado na defesa do Império de Roma, preocupado em fazer acontecer os desejos do Império. Ele como advogado, depois vai entrando em confusão, como também filósofo, maniqueu, e tudo aquilo criou uma certa distorção dentro do seu espírito. E ele foi encontrar isso lá
nas conversas com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi o pai espiritual de Santo Agostinho. E quem gosta de coisas profundas, eu indico aqui um livro, As Confissões de Santo Agostinho. Talvez se você olhar no link aqui embaixo, você acha, o Otávio vai deixar aí para você também alguma referência de livraria que você pode encontrar essa obra magnífica. Assim, a vida ela é marcada por esses encontros com a graça quando nós abrimos o coração. Na semana passada nós tivemos uma entrevista aqui com o jornalista Rodrigo Constantini, filósofo também, estudioso, e foi muito agradável escutar aquele testemunho dele, que ele fez no seu livro, em razão de um câncer. É importante que, às vezes, os infortúnios da vida nos levam ao crescimento. Essa é a orientação da igreja. E quando ele conta toda a sua citação nesse livro, Não Tema a Tempestade, uma história de fé, resiliência e esperança, é o mesmo que aconteceu com os grandes homens e mulheres da história da igreja. Você não tinha uma fonte sobrenatural. Você contenta com aquelas coisas do dia a dia, com as notícias, com a balbúrdia de cada dia. Mas quando você, no silêncio, é capaz de mergulhar no mistério, você encontra algo profundo, que é a ação da graça de Deus, essa ação invisível de Deus na nossa vida, que vai nos dando uma consciência de que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, como nos ensina o próprio Jesus. Então, o cristão não foge da realidade. Nós encaramos a realidade. Nós encaramos os desafios que chegam na nossa vida. Quantas pessoas com doenças difíceis, incuráveis, doenças degenerativas, cânceres avassaladores, que precisa realmente desse conforto de poder sorver a água da eternidade pelo Espírito que dá sentido à nossa vida. Eu penso que esse caminho ele é muito importante para todos nós, porque o cristianismo não é uma alienação, como criticou o Karl Marx, o pai teórico do comunismo, como se a religião fosse o ópio do povo. Não é. O cristianismo é a religião mais concreta, é a expressão religiosa com mais impacto positivo na nossa vida. Porque o cristianismo é a religião do sentido. E o sentido do cristianismo na nossa vida vem pela falta de sentido que nós encontramos nesse mundo. Quando o mundo não oferece elementos necessários para que nós possamos fazer uma leitura da nossa vida, da nossa história, uma ressignificação das coisas, o cristianismo é a resposta, é a cruz, é o santo sacrifício de Cristo. E Santo Agostinho viveu isso em profundidade, e o livro As Confissões é simplesmente magistral, extraordinário. Eu li esse livro há 40 anos atrás e me ajudou muito. É um livro profundo, é um livro de todos os tempos. A gente precisa desse contato com essas literaturas profundas de homens muito sábios que alentam o sentido da nossa vida. Como eu disse, o cristão não foge da realidade e continua enfrentando lutas, trabalhos, enfermidades, responsabilidade e cruzes, mas carrega dentro de si uma certeza: Deus vela pelos seus filhos. O olhar invisível de Deus, que tudo sabe, que tudo atende. Ele zela de nós. São Cesário de Arles, século VI, grande pregador da Gália, ensinava que a alma que se entrega sinceramente a Deus
torna-se como uma casa protegida pela presença divina, mesmo no meio das grandes tempestades. E quem não as tem? É impressionante isso, né? É uma imagem bonita. Assim, meu irmão, talvez hoje você esteja se sentindo vulnerável. Talvez exista preocupações consumindo a sua paz, desgastando o seu interior. Há pessoas que vivem com medo constante do futuro, medo de perder, medo de adoecer, medo de fracassar, medo da solidão. Mas Deus continua guardando os seus. Isso não significa ausência de sofrimento. Significa presença amorosa dentro do sofrimento. Para nós cristãos, o sofrimento é também uma escola. É uma admoestação para o nosso crescimento. São José, que invocamos nesta quarta-feira, viveu assim. Ele enfrentou incerteza, perseguições, mudanças inesperadas, pobreza e responsabilidade imensa. Contudo, permaneceu guardado pela providência divina. O homem de fé não controla tudo, mas aprende a confiar. Santa Ângela de Foligno, no século XIII, grande mística italiana, dizia: quanto mais a alma se abandona a Deus, mais Deus cuida dela. O abandono espiritual não é passividade, é uma confiança filial que nós temos, é próprio da nossa natureza espiritual. Talvez o Senhor esteja pedindo para mim, para você, hoje, descansar mais nele. Que a gente pare de carregar sozinho pesos que precisam ser colocados nas mãos de Deus. O mundo pode mudar rapidamente, as circunstâncias podem oscilar, mas o amor de Deus permanece o mesmo. E enquanto nos aproximamos de Pentecoste, cresce em nós a certeza de que o Espírito Santo é justamente este guardião da nossa alma fiel. Assim seja. O Santo Evangelho desta manhã, desse dia de hoje, João 17, 11b, 19, Jesus reza ao Pai o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Depois acrescenta: não peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. E afirma: consagra-os na verdade. Assim, meu dileto irmão e irmã que reza comigo, Cristo não pede que fujamos do mundo, que abandonemos as nossas obrigações sociais, religiosas, humanas dentro desse mundo. Ele quer que nós permaneçamos nele, protegidos pela graça da verdade de Deus. A verdade é esta limpidez que vai clareando o caminho do crente nesse mundo cheio de descrentes. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, guarda-os em teu amor. Protege nossas famílias, nossas casas, nossa fé, nosso coração. Livra-nos do medo excessivo, da angústia constante e da falta de confiança. Consagra-nos na verdade, sustenta-nos nas batalhas invisíveis deste tempo. São José, homem justo e fiel, valei-nos. E prepara, Senhor, nossa alma para acolher profundamente o Espírito Santo no próximo domingo, domingo de Pentecostes. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, que viveram a experiência do amor de Deus, do amor do Espírito Santo em suas vidas, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira para você e os seus. E uma boa participação
na novena de Pentecostes, logo mais às 19 horas, na sua paróquia. Assim seja.